Fala galera do Insta, olha só, hoje eu vou falar sobre um mito que eu considero assim um dos mitos que mais me tira da paciência. É um mito sobre aprender inglês como criança. Primeiro tem essa pergunta: você é criança? Não, você tem quantos anos? Você tem 2, 3 anos, né? Não, você tem 1 ano e meio. Você está aprendendo a falar agora. E muitas pessoas pensam que a gente é criança. Já passamos da nossa fase de criança. Eu não aprendi inglês como criança. Os meus alunos não aprendem inglês como criança. Porque eles não são crianças. Criança aprende inglês como criança. Adolescente aprende inglês como adolescente. E adulto aprende inglês como adulto. Quando eles estão falando a respeito de aprender inglês, eles estão falando, mas é a aquisição da fala, é o jeito que a criança aprende, porque a criança não se compara com o adulto, porque a criança vai repetindo o som, e aí ela associa o som com o objeto, e aí ela vai aprendendo, e depois que ela já está mais adulta, depois que ela cresce mais um pouquinho, ela vai ter a noção de escrever o que ela está falando. E a gente tem que aprender inglês assim. Olha só, essa questão de aprender inglês é uma questão exata. É uma questão de engrenagem. É uma questão montável. É uma questão de compreensão. Você não precisa aprender inglês como criança. Bem, se você quiser, aí já é uma questão sua, aí já é um problema seu. Você vai levar 3, 4, 5, 7, 10 anos tentando aprender o idioma e vai continuar falando como uma criança, né? Com os errinhos, vai passar a sua mensagem, vai passar. Você vai passar a sua mensagem. Mas você vai falar muito parecido como uma criança, porque você aprendeu como uma criança, tá? Então, para você aprender uma coisa, você tem que entender como ela funciona. Você não tem que ir só repetindo as coisas que já existem. Você tem que entender como ela funciona. Se você não entende uma coisa, como ela funciona, ela não vai funcionar direito. É muito simples isso, tá? Vamos imaginar, você dirige? Tá bom, você começou a dirigir quando você era criança, né? Lá com 1 ano e meio, 2 anos. Mas é diferente. Não é diferente, você está aprendendo. Então presta atenção, aprender inglês, aprender a dirigir um carro, aprender as 4 operações da matemática, aprender um software no computador, não é diferente. Você está aprendendo, tá? Existem os graus existem as etapas de aprendizado. E aí você vai pegar essas etapas e vai decidir se você vai ensinar uma criança ou um adulto. O adulto, ele tem a capacidade enorme de compreensão, muito avançada. A criança, ela está começando, o cérebro dela está desenvolvendo, ela tem a capacidade. Eu tenho 4 filhos. Eu posso dizer, eu tenho propriedade nisso. Eu tenho 4 filhos. Então a criança, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, mas isso leva um tempo. O tempo do quê? O tempo dela crescer, o tempo da criança. Mas um adulto é um adulto. Se não fosse assim, um adulto não faria faculdade, caramba. Se fosse assim, um adulto não faria um curso. Adulto pode aprender como adulto. E se um adulto decide aprender inglês como adulto, ele vai falar inglês em menos de 1 mês. 1 mês. Em uma aula, você adulto vai entender todo o sistema de inglês, toda a engrenagem, toda a montabilidade de inglês. Você vai entender em uma aula. Daí você só vai precisar praticar o restante. Entenda isso. Se você está num curso que não funciona desse jeito, que eu aposto que você esteja num curso que funciona desse jeito, você não vai aprender.
como você deve aprender. Uma pessoa deve aprender qualquer idioma em menos de um mês, ele deve começar a falar. Ele tem que aprender qualquer idioma, o sistema de qualquer idioma, em um dia. Entende? Em um dia. Todo idioma tem 3 partes: início, e meio e fim. Você tem que aprender o que vem no início, tem que aprender o que vem no meio e o que vem no fim. Todo idioma é montado no mesmo sistema de comunicação humana. Nós chamamos isso de PUT, Padrão Único de Comunicação Humana. Os seres humanos se comunicam através de um único padrão na fala. E é isso que você precisa entender. Tá? Então, se você quiser aprender inglês em menos de um tempo, cara, entre em contato comigo, eu vou te ajudar, vou mostrar pra você como é que isso funciona. Você não precisa ficar quebrando a sua cabeça ou aprendendo como uma criança.